Bom dia a todos, pela graça do nosso bom Deus, estamos reunidos para esse tempo aqui de estudo bíblico, quando vamos começar uma nova etapa, de estudos falando sobre Jesus, vida e obra. Vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor, pedindo a sua bênção, condução do seu Santo Espírito para que ocorra um aprendizado efetivo, Deus bendito, obrigado pela tua graça, obrigado pela possibilidade e oportunidade que tu nos dás de estarmos na tua casa, reunidos em torno da tua palavra, reconhecendo a centralidade da tua palavra nas nossas vidas, mas também na vida da igreja. Ajuda-nos, ó Pai, na compreensão das verdades bíblicas que agora pela manhã serão expostas. Em nome de Jesus, amém. A biografia de Jesus. Espero que os irmãos tenham estudado e aproveitado bastante essa lição escrita pelo pastor Vanderlei Marins, da Primeira Igreja Batista em Alcântara. Aliás, foi o colegiado de pastores, foi o grupo de pastores da igreja que escreveu essas lições desse trimestre. Irmãos, Jesus é a pessoa central da Bíblia. Todas as vezes que nós partimos para estudar a Bíblia, para ler a Bíblia, sem reconhecer esse fio condutor, esse eixo, essa figura central da Bíblia, nós podemos cair em erro. E nós vamos cair em erro todas as vezes. Do Gênesis ao Apocalipse, Jesus nos é apresentado. Desde o livro de Gênesis, cada livro da Bíblia aponta para alguma característica a respeito de Jesus. Ele é a revelação plena do Pai. Abra lá sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Vamos ler até o versículo 3, que nos mostra, que nos ensina essa verdade. Ele é a revelação plena de Deus para o homem. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3. Hebreus 1, de 1 a 3, vai nos dizer o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E o versículo 3 vai dizer: ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Algumas versões também vai dizer a expressão perfeita de Deus, não é? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus. Saber quem é Jesus é algo fundamental, e é essa a proposta que nós vamos encontrar aqui, através dos vários nomes dados para Jesus e pelo próprio Jesus a si mesmo. Ele é a graça revestida de humanidade. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O próprio Deus se encarnou. Eu não sei se a gente consegue entender isso. Aliás, não sei se nós vamos conseguir entender isso. Quando a gente fala sobre a humanidade de Jesus, a gente não consegue captar a dimensão do que aconteceu. É Deus
se fazendo homem. Consegue entender isso? Eu vou usar aqui uma ilustração muito pobre e desde já eu vou pedir perdão aí pela fraqueza. Imagine que você está construindo lá alguma coisa na sua casa. Quem trabalha com artesanato vai entender isso mais tranquilamente. Então você está lá fazendo lá com... Como é que se chama aquela massinha que se faz? Bonequinho? É isso. Geralmente biscoito, a gente comia, mas é aquele negocinho, não é? Biscuit. E você vai lá, tá, não tem vida. Mas você consegue se comparar com aquele bonequinho? Você consegue ver a enorme diferença que tem entre aquela coisinha criada e você mesmo? Entende, irmãos, onde eu quero chegar aqui? Agora, essa diferença entre você e aquele bonequinho criado, isso é insignificante em relação à diferença entre Deus e o homem que ele criou. É insignificante. Deus, ele deixou a sua glória. Deus deixou toda aquela perfeição que existia nos céus, que existia na realidade dele, na realidade de Deus, onde só vive a Trindade. Deixou toda aquela perfeição e se fez homem. E João vai dizer, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, ao ver a glória de Cristo, estamos vendo a glória do Pai. Irmãos, nós conhecemos Deus através de Cristo. Quer conhecer Deus? Então se aprofunde no conhecimento de Cristo. Essa é a essência do Evangelho. É isso que precisa ser entendido. E o Verbo encarnado, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, meu querido irmão, nós precisamos entender quem é Jesus. Precisamos nos lançar nessa busca contínua de aprender quem é Jesus. Assim sendo, fazendo isso, nós não vamos nos deixar enganar. Porque tem muitos falsos cristos sendo ensinados por aí. É só você ligar a televisão, meia hora, em algum canal dito religioso, ou até mesmo evangélico. Eu falei, isso não é o Cristo que a Bíblia ensina. É só você ouvir algumas músicas que estão sendo cantadas e tocadas por aí, no nosso meio gospel, não é? Ir para shows gospels, eu acho que é assim que se fala. Aí você vai ouvir coisas e fala, peraí, é isso que a Bíblia ensina, não é? A nossa cidade, estamos tendo uma comemoração da Reforma Protestante. Eu olhei lá aqueles shows e eu fiquei vendo, será que Martinho Lutero se sentiria feliz ao ver tudo aquilo que estava acontecendo ali? Será que os reformadores que deram a sua vida, como John Huss, entregaram a sua vida em prol da palavra? Será que naquele show estão lembrando os solas? Só a fé, só a escritura, só a graça, só Cristo. Será que estão lembrando isso naquele show? Eu fico pensando, rapaz, eu acho que alguma coisa me diz, desde o dia 22 de outubro, que eu estou ficando velho. Porque eu olho para aquilo dali e fico pensando, o que de fato está sendo ensinado ali? Você pode pensar o seguinte, mas isso você pensa agora, gente, então eu já nasci velho, porque eu já penso isso
há décadas e décadas. Né? Eu penso isso. Irmãos, Cristo está sendo de fato ensinado. A grande festa da reforma é quando a gente abre a Bíblia, ensina a Bíblia, só a Escritura. Cristo não é conhecido de outra forma, somente pela palavra do Senhor. E a gente precisa entender isso. Durante a sua caminhada aqui nessa terra, Cristo fez muitos milagres, maravilhas extraordinárias, que encantaram, mas também provocaram fortes inquietações e contrariedades. Interessante que na maioria das vezes, por líderes, autoridades religiosas, integrantes da aristocracia judaica, não é? Quando a gente olha assim a figura do fariseu, nos tempos de Jesus, a gente não entende como é que esses grupos surgiram. O que acontece é o seguinte: esses grupos, os fariseus, eles surgiram para tentar brecar um pouco um certo liberalismo que estava entrando no meio judaico, da religião judaica. Então esses fariseus, eles foram com um movimento reacionário contra essa ideia estranha dentro da religião judaica, e eles surgiram para apontar: olha, a gente precisa olhar para a lei, para as escrituras, para os profetas, não para isso que está sendo praticado por influência da cultura grego-macedônica, para ser mais exato, porque a cultura grega entrou, irmãos, dentro das igrejas. Igreja, você luta sempre em duas frentes. Na igreja, você luta contra ataques externos, isso sempre acontece, mas também você luta contra ataques internos, contra a própria igreja, que muitas vezes abandona a palavra e começa a observar e a praticar e ensinar coisas completamente estranhas. Eu estou lendo um livro do pastor Mark Dever, chamado Igreja Intencional. Nós já estudamos aqui um material chamado As 9 Marcas de uma Igreja Saudável. É do pastor Mark Dever e um outro pastor lá que não me recordo o nome agora. Um livro muito interessante. Aí ele fala assim: vocês querem métodos para crescimento de igreja? Sinto muito, você não vou encontrar. Porque às vezes coloca assim, esses modismos, não é? A igreja emergente, igreja de células, igreja com propósito, igreja em rede, igreja não sei o quê. Tanta coisa que surge. Eu falo assim: não, o que nós vamos fazer aqui é simplesmente lembrar os propósitos bíblicos de Deus para a igreja. O que a gente vai fazer é lembrar a palavra, é trazer de novo a compreensão da igreja a palavra. Mas é impressionante, irmão, e aqui eu vou sair um pouco da lição, como que a igreja ela pode se desviar muito rapidamente. Como? É impressionante, não é? É fácil isso. É fácil. Irmãos, vou falar uma coisa aqui, eu espero que os irmãos entendam. O grande responsável pela linha teológica que a igreja adota é o pastor. Vou falar de novo. O grande responsável pela linha teológica que a igreja adota é o pastor. Porque o pastor vai inclinar a igreja para uma determinada linha ou para outra, dependendo da sua mentalidade. E tem muitas linhas estranhas, né? Estranhas mesmo, que encontramos hoje em dia. Por isso, pastor vai, pastor vem, e a igreja precisa ter uma linha teológica definida.
Porque se surgir, e que Deus preserve a igreja e não surja, alguém com uma cabeça completamente distorcida, a igreja fala, não. Eu cheguei uma vez para uma igreja e falei assim, onde estão os adultos dessa igreja? Falei para a igreja, onde estão os diáconos da igreja? Cadê a liderança da igreja? Como que esses irmãos deixaram essa igreja chegar a esse ponto? Não foi aqui não, foi outra igreja que eu tive o privilégio de ajudar. Abandonaram o ensino de Jesus. Abandonaram a palavra do reino. Todas as vezes que ensinamos a palavra, nós vamos ter essas reações divergentes. Porque isso aconteceu com Cristo. Alguns vão se encantar. E outros vão dizer, peraí, coisa estranha, não é bem isso não. Eu acho que está sendo radical demais. A fé cristã não é bem assim. Não é? Eu estava conversando com uma irmã, que não vou falar o nome dela. Eu acho que vou pedir até permissão, se eu sei que ela não vai se opor. Mas eu estava conversando com uma irmã ontem, ela está dizendo, não, eu quando eu era mais nova, as pessoas me chamavam de rato de igreja. Não é? E até meus familiares, que eram crentes, falavam, não, você está exagerando. Chegamos a tal ponto nessa mentalidade, irmãos, que hoje em dia nós trocamos qualquer coisa e colocamos no lugar da igreja. Qualquer coisa que tenha, a gente não sente dificuldade nenhuma de não estar nos cultos. Ah, não, pastor, está sendo radical demais. Pastor, só quer saber de Bíblia, só quer saber de ensinar a palavra. Não são pastores, professores, né? Também, que o ministério de ensino da igreja, que é a espinha dorsal da igreja, é o ministério de ensino, irmãos, da igreja. Professores de criança, professores de EBD, culto da noite, né? Culto com as crianças, essa é a raiz dorsal da igreja. Espinha dorsal da igreja. Irmãos, quando abandonamos a compreensão de quem é Cristo, nós perdemos a nossa identidade. Nós não temos mais uma identidade definida. Por isso que é muito importante nós entendermos quem é Jesus. Em primeiro lugar, Jesus é o Filho do Homem. Essa é uma expressão muito clara nas Sagradas Escrituras. O próprio Cristo se referiu a si mesmo como Filho do Homem, quando um determinado escriba chegou, perguntou para ele, falou, olha, mestre, para onde tu vais? Eu quero te seguir. Ele falou assim, olha, o Filho do Homem, o Filho do Homem, não tem nem onde reclinar a cabeça. As raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem. Você quer me seguir? Eu estou te chamando para prosperidade. Eu não estou te chamando para a vida fácil. Eu não estou dizendo que você vai ter alguns privilégios. Eu estou dizendo, meu irmão, é que você vai ter que abrir mão de muita coisa e sofrer, se for o caso, em prol do Evangelho. Entendem? A vida não é feita de shows, de espetáculos, de eventos. A vida cristã não é feita disso. A vida cristã é feita de sofrimento. Não estou falando de artrite, não. Não estou falando de pressão alta e diabetes. Eu estou falando de sofrimento em prol do Evangelho. Ah, eu estou passando muita tribulação na vida. Peraí, tribulação o quê? Você chama de tribulação? É problema de família? É problema de saúde? Não. Isso não é o que a Bíblia ensina. Sobre o sofrimento que a Bíblia ensina, que nós teríamos, né? O próprio Jesus disse que não tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o que, irmãos? O mundo. Eu venci os valores do mundo, o conceito do mundo. São as aflições provocadas pela nossa fidelidade a Deus. Aí você vai sofrer perseguição. Aí você vai sofrer aflição.
aí você não vai ser uma pessoa tão bem amada, não é? Conforme muitos pensam. O próprio Daniel já usou essa expressão, e eu acredito que Cristo, olha Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, e eu entendo que Cristo, ele intencionalmente chamou a si mesmo de Filho do Homem, provocando um link, ou trazendo um link com esse texto, Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Ele diz: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e seu reino jamais será destruído. Irmãos, aqui está falando de algum rei terreno? É possível? Algum rei terreno? Teve algum reino que jamais foi destruído? A gente vê os grandes reinos, né, que aconteceram na história: o assírio, o babilônico, o medo-persa, o grego, o romano. Todos caíram. Todos caíram. Aqueles famosos reis gozavam lá de uma certa prosperidade, que a pouco vinha alguém e roubava, tirava o reino. O reino eterno é o reino de Cristo. Quando Jesus cita e traz para si esse título de Filho do Homem, ele está se referindo a esse texto aqui de Daniel 7, versículo 13 e 14, dizendo: eu sou esse homem, esse Filho do Homem prometido aqui nessa profecia de Daniel. Em Mateus 26, 64, ele então vai confirmar esse título e tudo aquilo que ele representa. Mateus 26, 64. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora verei o Filho do Homem, sim, referindo a Daniel aqui, assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Aí aqueles membros do Sinédrio, que aqui Jesus estava sendo julgado, aí eles se rebelaram. Eles acusaram Jesus de blasfêmia. Por quê? Jesus está se identificando como Filho de Deus aqui, com essa palavra Filho do Homem, como aquele Messias prometido que viria. Estão entendendo, irmãos? E aqui nesse julgamento, pronto, Jesus disse isso, acabou. Agora Jesus foi acusado de blasfêmia, e por ser acusado de blasfêmia, a pena era morte. Jesus foi acusado por aquilo que ele era. Jesus foi acusado por aquilo que ele era. Acho muito interessante que Pôncio Pilatos mandou colocar em cima da cruz de Jesus, vamos dizer, né? Jesus, rei dos judeus, não é isso? Jesus de Nazaré, rei dos judeus, exatamente. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Jesus, a sentença de Jesus foi dada em cima daquilo que ele de fato era. Irmão, nós muitas vezes vamos ser julgados não pelo que não somos, mas sim pelo que somos. E eu acho isso importante até. E de vez em quando nós seremos julgados até por outros que dizem proferir a própria fé em Cristo. Entende isso que eu estou querendo dizer? Está lá o seu colega de trabalho que tem aquela fé meio rasa, meio burocrática, até vai na igreja, às vezes até toca um instrumento, só que é uma fé pífia, vazia, oca, não tem diferença, tem um bom comportamento, mas é algo mais assim, aqui, mais voltado para o costume do que um comportamento movido
pela ação de Deus no seu coração, pelo próprio Espírito Santo, que nos muda pelo poder da palavra. Estão entendendo, irmãos? Sim? Aí você começa a conversar 5, 10 minutos com a pessoa, e você começa a falar das verdades do reino. E ela fica assim abismada, como se ela nunca tivesse ouvido tal coisa. Estranho, né? Fora aqueles que não têm a Cristo mesmo, que se dizem religiosos, mas que estão completamente longe do Evangelho de Jesus. Jesus é o Filho do homem. E por ser Filho do homem, é que ele foi morto na cruz. É óbvio que essa afirmação, Jesus é o Filho do homem, ele nos identifica, ou identifica Jesus como sendo homem. Isso remete à sua encarnação, à sua humilhação, o seu sofrimento, às realidades marcadas pelo seu nascimento. Tudo aquilo que ele sofreu no seu ministério. O ministério de Jesus foi fácil? Rapaz, de te dizer assim, Jesus errou a estratégia. Ele escolheu pessoas pouco influentes, incultas, poucos recursos financeiros, pessoas que deram trabalho. Eu tenho estado com vocês, eu tenho ensinado para vocês, vocês têm visto o que eu tenho feito, as minhas obras, e ainda não sabem quem eu sou? E Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Jesus foi traído, irmãos. Foi traído por quantos? Quantos que traíram Jesus? Um. E de vez em quando, eu não sei quanto a você, de vez em quando eu traio Cristo. Com muita tristeza que eu falo isso. De vez em quando eu nego a Cristo. De vez em quando eu me sinto como Pedro. De vez em quando dá vontade de fugir, igual os outros apóstolos. De vez em quando, tal qual Judas, eu quero trocar Cristo por algo que eu considero mais valioso. De vez em quando dá vontade de fazer isso. De vez em quando até faço. Mas se não fosse o sangue de Cristo, eu e você estaríamos completamente perdidos, condenados. Não foi fácil, mas na sua humilhação, no seu sofrimento, na sua entrega, Deus o exaltou soberanamente. Através da ressurreição de Cristo, Deus o exaltou. Não há nome comparável ao nome de Cristo. Cristo é o nome acima de todo nome. Deus o exaltou soberanamente. Ainda disse, olha, esse Filho do homem que vocês estão vendo aqui, que está passando isso tudo, que morreu, ressuscitou, ele vai voltar. Ele vai voltar. E vai exercer seu domínio pleno sobre todas as coisas. Segundo o título de Jesus, Jesus é o Filho de Deus. Lucas trabalha isso de uma maneira muito interessante. Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33. Lucas 1. Oi, não. Oi? Filho de Davi. Ah, perdão, eu falei filho de Deus, né? Tá certo. Jesus é o filho de Davi. Ok. Lucas 1, 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e seu reinado não terá fim. Como assim? Se você é um bom estudioso da IBD,
vai se lembrar que em 2 Samuel capítulo 7 foi feita uma promessa de que Davi sempre teria um herdeiro no trono. Esse trono de Davi seria eterno. Mas peraí, de Davi veio Salomão. Salomão morreu e até no fim da vida apostatou, abandonou, começou a ter práticas erradas. Depois veio Roboão. Roboão, aquele cabeção que dividiu o reino, não é? Dividiu o reino entre Roboão e Jeroboão, 2 cabeções. Todos os reis após Davi, alguns eram bons, outros eram ruins, todos eles tiveram tempo limitado. Quando Jesus nasceu, quem era rei de Judá era Herodes, de herança grega na realidade. Aliás, ele recebeu o reino do Império Grego, né, de uma região, mas ele era idumeu, ou seja, ele era descendente de Esaú. Na realidade, ele era descendente de Esaú. Então, não vinha da linhagem de Davi. Não é estranho isso? A coisa ficou tão feia naquela região. Esses Herodes eram todos meio que loucos. Morreu Herodes, né? Na época de Jesus. Eu não vou me lembrar se era Antipas ou Antipater, não sei se é a mesma coisa. É um dos Herodes. Né? Depois teve uma tetrarquia, né? Eram 4 Herodes. Mas eles eram doidos, mataram os filhos, a família, assim. Casou com a cunhada, que era sobrinha dele, isso na época de João Batista. Que doideira, rapaz! A coisa ficou tão braba que os próprios judeus falaram assim: por favor, bote um governador romano aqui. Bote um governador romano. Porque está muito difícil. Aí que veio Pôncio Pilatos, que governava a Judéia naquele período. Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia. Irmãos, o negócio... Bom, de qualquer forma, se você olhar para a história, você vai dizer o seguinte: cadê esse descendente de Davi tão prometido? Está aqui. Em Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33. Este será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Então, Cristo precisava ser da linhagem de Davi. Sim, irmãos, entendido? Por isso que ele é chamado Filho de Davi. A genealogia de Jesus é muito bem trabalhada por Mateus. Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 17, traz uma genealogia detalhada, importante para aqueles judeus que liam o Evangelho de Mateus. Lembre-se, coloque a sua memória aí. Mateus foi escrito para judeus. Então os judeus precisavam identificar essa genealogia de Jesus, ligando Jesus a Davi. Lucas vai trazer uma genealogia mais para o lado de Maria, mas de qualquer forma, liga Jesus a Davi e até Adão. É muito interessante essa ideia. Mas qual era o propósito? Quais os propósitos dessa genealogia que nós não vamos ler aqui? Eu espero que os irmãos tenham lido em casa. Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 17. Por que essa genealogia é tão detalhada? Há muitos propósitos, né? Há um propósito, são várias lições, na verdade. Há um propósito eterno que se manifesta no tempo. Deus tem o controle do tempo. Então, os seus propósitos vão se manifestar no tempo. Irmãos, isso é muito importante, principalmente numa circunstância em que a gente está tão preocupado com o que vai vir daqui a pouco. Quem vai governar o país? Não importa. Se um ou outro
Mas quem está no controle disso tudo é Deus. No final, quem governa é Ele. Entende isso? E Deus vai cumprindo o seu propósito ao longo do tempo. A genealogia de Jesus nos mostra isso. O ser humano é indispensável nos ideais divinos. Irmãos, isso é uma escolha de Deus, que também é uma coisa que eu tenho que perguntar para Jesus quando estiver no céu. Por que escolher ser humano? Por que não anjos? Conforme o hino que a gente canta aqui no hino do mês, os anjos mesmo queriam cantar essa linda melodia, mas não cantam, porque eles não foram aqueles que foram criados para pregar o Evangelho, para exaltar a Cristo nesse mundo. Fomos nós. E Deus, assim, na sua sabedoria, Ele nos escolheu para isso. Dentro dos propósitos divinos, Deus me usa e usa você. Que é uma coisa impressionante. Deus, como assim? Como que alguém pode usar uma pessoa como eu? Não falo tanto quanto você, não, mas falo de mim, né? Eu posso falar. Como é que Deus pode querer usar alguém como eu? É uma coisa que eu fico assim, meu Deus, por quê? E a gente pode perguntar isso para Jesus quando estiver batendo papo com Ele. A gente vai ter bastante tempo para isso, né? Talvez alguns milhões de anos para ter uma conversa. A gente vai conversar bastante, né? As gerações se comunicam através da família. Gente, eu acho isso aqui muito legal, né? Você tem lá uma família, você tem pessoas fiéis, e dessa família surgem pessoas que vão levando o propósito de Deus, e daqui a pouco vai seguindo, daqui a pouco vai seguindo, daqui a pouco vai seguindo. É muito legal isso, né? Às vezes eu vejo assim fotos antigas, em que você tem lá patriarca, matriarca, daqui a pouco vem filhos, vem netos, vem bisnetos, e às vezes até tataranetos. E você vê que todos lá estão caminhando dentro dos propósitos de Deus. Famílias, Deus usa famílias, por isso que o diabo detesta a família, né? O diabo não gosta de família, né? E outros que também servem a ele, também não gostam de família, não. Os problemas e lutas fazem parte da vida, mas não determinam sobre ela. Quando você lê aquela genealogia de Jesus, gente, quanta gente aqui que passou por aperto, por sofrimento, por dificuldade, mas não, os apertos, sofrimentos e dificuldades não nos determinam. Não são os apertos, sofrimentos e dificuldades que nos dizem quem somos. Sim? Apesar da fragilidade humana, o poder de Deus, sua misericórdia e graça sempre estarão presentes. Pessoas podem mudar, serem restauradas e ocupar lugar de honra na história da redenção. Você vê lá Raabe. Qual era a profissão de Raabe, irmãos? Prostituta. E aquela mulher criou. E aquela mulher foi usada por Deus para que os propósitos de Deus fossem cumpridos. E aquela mulher faz parte da genealogia de Jesus. Você vê Ruth. Ruth era de Belém, da Judéia, é isso? Ela era uma israelita, ela era uma judia. Qual nação que a Ruth era? Pois é, daquelas nações que eram para ser destruídas, ela era moabita. Não é isso? Peraí, como é que pode um pagão estar na genealogia de Jesus? É porque Deus quis. E a graça de Deus alcançou através de uma situação difícil. Sai lá Noemi, e o marido dela, que eu esqueci o nome, e fome lá na cidade de Belém, a casa do pão sem pão, né? Belém significa a casa do pão. E eles vão peregrinar numa terra estranha. O oposto aconteceu com Abraão.
E lá na terra estranha mora o marido, com os 2 filhos, Malom e Elion. Eles se casam lá com moabitas. Noemi resolve voltar. Me ajudem se eu estiver falhando com alguma da memória. Noemi resolve voltar. Uma das noras agradeceu, show, foi bom estar contigo. Até volta no caminho, mas depois retorna para casa. Mas Ruth falou, olha, não, eu vou ficar contigo. Tá? E aonde quer que tu fores, serei também. Onde quer que pousares, ali pousarei. Né? Um texto usado em casamento, mas de forma errada. E lá Ruth consegue conhecer o restaurador, aquele que iria restaurar a família. E através desse restaurador, a família é de novo retomada, a caminhada, é o Goel, que a Bíblia chama como restaurador. Né? E através desse homem, o propósito de Deus é retomado. Entende? Ruth abraçou a fé. Deus transformou esse coração. E o propósito de Deus é retomado. E de Ruth, se não me engano, nasceu Jessé, que foi pai de Davi, e até então, de Davi chegamos até Jesus. Entende? Gente, isso é lindo. A história da redenção, o fio condutor da história da redenção em toda a Bíblia. Você vê isso claramente sendo ensinado aqui. A promessa de uma dinastia que jamais teria fim parecia ter fracassado, levando-se em conta apenas a composição da monarquia hebraica com os filhos biológicos de Davi. Se dependesse dos filhos biológicos de Davi, irmãos, a coisa teria fracassado. Mas é Deus que tem o controle da história. Por diversas vezes, Jesus foi identificado como filho de Davi. Lembra que no domingo passado eu falei sobre aquele cego de Jericó, Bartimeu. Bar é um prefixo hebraico que significa filho de. Né? Então aquele mendigo, interessante daqueles lábios daquele homem nascer essa declaração, essa compreensão, era um cego que enxergava mais do que outros. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que clamor é esse, irmãos? É um clamor que leva em conta quem é Jesus a princípio. Jesus, tu és o filho de Davi, aquele prometido, aquele que viria. Eu reconheço isso. Olha para mim, tenha misericórdia de mim, ser gracioso para comigo. É isso que aquele homem estava falando ali. Quantas vezes Jesus foi reconhecido? Aquela mulher cananeia com sua filha endemoniada, ela reconhece Jesus como filho de Davi, precisava da ação graciosa de Deus. E Jesus foi acusado também quando ele disse que ele era o próprio filho de Davi. É muito interessante isso. O significado desse título não se restringe à humanidade de Jesus, que vai além da sua linhagem humana. Lá no Salmo 110, versículo 1, Davi fala o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor, porém os inimigos por escabelo nos teus pés. Não é isso? Como assim? Disse o Senhor, Davi é o Senhor. Davi está dizendo o seguinte, ele era rei. Disse o Senhor ao meu Senhor. Gente, que coisa impressionante. Davi está reconhecendo aqui a Trindade, e Davi está reconhecendo aqui que existe um Deus, né? Existe o Filho de Deus, que é Filho unigênito,
tem muito mais a ver com a qualidade do que com a posição. É o filho de jeito, um filho igual. Essa é a ideia mais própria de filho unigênito. O próprio Cristo também, ele vai se referir a esse texto falando de si mesmo. Aqueles que estavam questionando a respeito da divindade de Cristo, ele fala, olha, lá nos Salmos, Davi já disse. Interessante que os pregadores do Novo Testamento, eles usavam para pregar o Evangelho o Antigo Testamento, que não existia essa Bíblia organizada conforme a gente tem. Então eles pegavam textos do Antigo Testamento, que eram rolos, cada livro era um rolo lá, alguma coisa assim, entende? E eles usavam textos do Antigo Testamento para pregar o Evangelho, né? Já disse aqui que eu fui numa igreja batista, num bairro chamado Bom Retiro, em São Paulo, que é justamente dentro de um bairro de judeus. E nós fomos fazer evangelismo. Gente, como é difícil fazer evangelismo sem usar o nome de Cristo, o nome de Jesus para judeu. É muito difícil. Mas para esse evangelismo, você tem que usar textos do Antigo Testamento. Não tem como usar João, Mateus, Marcos, Atos, não tem. Você só pode usar textos do Antigo Testamento. Olha a importância de você conhecer a Bíblia, meu irmão. Como é necessário você conhecer a Bíblia. Ah, pastor, mas a gente vai conhecer Jesus no Novo Testamento? No Antigo Testamento? Sim. Faça um estudo mais apurado, que você vai perceber a pessoa de Cristo sendo mencionada ali no Antigo Testamento, em todos os livros do Antigo Testamento. Eu ia trazer até para os irmãos, eu acabei esquecendo de imprimir, mas eu trago na próxima lição. É o texto que eu já falei, se não me engano, umas 2 vezes. Na verdade, é um pedaço de uma cantata. Qual o nome da cantata? Dom Moen é o autor da cantata. Deus conosco. Deus conosco. Belíssima. Se você quer ouvir música boa, não ouça a rádio, bota lá Deus conosco. Lá no YouTube. Você vai ver essas cantata linda, maravilhosa. E dentro da narração, ele fala quem é Deus em cada livro da Bíblia. Começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Que é Jesus em cada livro da Bíblia. Onde que Jesus está ali? Do Gênesis ao Apocalipse. Finalmente, Jesus diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O terceiro e último título de Jesus, irmãos, Jesus é o Filho de Deus. A obra redentora de Jesus é a expressão máxima do amor divino, é realidade possível pelo sacrifício do Calvário. Quando nos referimos à pessoa do Filho, trazemos à memória não propriamente a eternidade de Deus, mas a sua manifestação no tempo. Um Deus eterno que se manifesta no tempo. É uma coisa que realmente foge à nossa compreensão. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, possivelmente isso era um hino cantado, que foi transliterado aí para a Bíblia. Fala sobre a renúncia de Cristo. Jesus renunciou à glória para viver a vida humana, falar aos humanos e mostrar-lhes o caminho do Pai. Jesus deixou toda a sua glória e fez homem, como nós bem assim conhecemos. Essa designação de Jesus, Filho de Deus, ornamenta, enfeita a biografia de Jesus, identifica a sua deidade. O Filho é divino,
da mesma essência e substância que o Pai. João 10,30, então, vamos lembrar? Eu e o Pai somos um. Mostre-nos o Pai. Aqueles discípulos falaram: peraí, eu estou aqui convosco. Vocês não me pedem para mostrar o Pai? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Capítulo 1 de Hebreus exalta essa figura. Ele é a expressão perfeita de Deus, não é? Na minha Bíblia antiga, no versículo 3, Jesus é Deus. Gerado eternamente, ou seja, desculpa, Jesus, eu falo assim, geração eterna de Deus, é o seguinte, Jesus já existia, porque não existe geração eterna, algo que é gerado. Isso é uma força, uma figura de linguagem, é uma expressão simbólica para dizer que alguém que já existia antes de nascer como homem. Essa é a ideia, né, que o texto nos fala. Sim. A qual anjo foi dito? Oi? A qual anjo foi dito, hoje te gerei? Ah, sim, a nenhum anjo, exatamente. Paulo, após a sua conversão, a pregação de Paulo era isso, apresentar Jesus como Filho de Deus, e por isso ele foi tão perseguido. Lá em Atos 9:20 fala o que ele fazia nas sinagogas. Ele entrava nas sinagogas e pregava o Cristo crucificado como sendo o Filho de Deus. Olha, esses que vocês mataram, esse era o Filho de Deus. Mas esse é o Filho de Deus, para corrigir melhor a expressão. Estão entendendo? Olha, vocês mataram, mas ele de fato, aquilo que vocês acusaram o Cristo de blasfêmia, de fato ele é o Filho de Deus. E continua sendo o eterno Deus encarnado. Muito bem, irmãos. E o autor então vai dizer o seguinte: esse tema, Filho de Deus, foi muito utilizado em sua pregação, na pregação de Paulo, como porta-voz no céu entre os homens, vox clamantes de Jesus na divulgação da redenção. Vox clamantes quer dizer voz que clama, só isso, né? É uma maneira bonita de dizer voz que clama, não é? Um porta-voz entre os homens, vox clamantes de Jesus na divulgação da redenção. Então Paulo vai dizer o seguinte: eu sou essa voz que clama, falando de quem é Jesus, divulgando a redenção. Eu sou um porta-voz de Deus a respeito de quem é Jesus entre os homens. Por isso que Paulo usou muito essa figura, Filho de Deus, essa figura de linguagem. Aliás, deixe-me corrigir. Paulo está dizendo que Jesus é o porta-voz de Deus entre os homens, para ser mais correto, né? De acordo com o autor. Só que Paulo, ao divulgar isso, ele também se transformou num porta-voz de Jesus, para ser mais correto aqui e honesto com o autor da lição. Jesus é o porta-voz dos céus entre os homens. E Paulo, como porta-voz do Filho de Deus, pregando Jesus como Filho de Deus, se tornou esse porta-voz. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou insistindo nessa ideia? Irmãos, como que Deus, como que o Cristo, como que o Filho de Deus é reconhecido hoje no mundo? Deixa eu repetir a pergunta. Como que o Filho de Deus é reconhecido hoje no mundo? Como que ele pode se tornar conhecido? Através da nossa pregação. Então, todos os crentes se tornaram porta-vozes. Esse é o grande princípio aqui.
Os evangelhos, observando os evangelhos, percebemos que Marcos apresenta Jesus como Filho de Deus. Mateus e Lucas reconhecem Jesus como Filho de Deus. João enaltece esse relacionamento entre o Pai e o Filho, dizendo que em virtude da natureza eterna, o Filho possui todas as prerrogativas para revelar o Pai. Por isso que o texto de Hebreus vai dizer que Jesus é essa expressão exata de quem é Deus. Deus se faz conhecer através de Cristo. Então não é por revelação, não é por sonho, não é por qualquer outra coisa fora da revelação escrita, que nós conhecemos Cristo através da sua palavra. Para pensar e agirmos, a biografia de Jesus mostra a sua humanidade, a sua divindade e evidencia a sua missão. A presença de não-judeus, conforme eu falei aqui de Ruth, na genealogia de Jesus, pessoas que cometeram falhas e até graves erros, como o próprio Davi, mas que tiveram experiência com Deus e mudaram, mostra que o Senhor não faz acepção de pessoas. Irmãos, é lógico que, por exemplo, algumas pessoas não entendem algumas expressões que a gente usava no passado. Por exemplo, hinos que casem assim: eu venho como estou. Eu venho como estou. Ok. Mas Jesus, Deus não nos aceita como nós somos. O que Ele faz, então? Para que nós nos tornemos aceitáveis, Ele nos transforma. Por isso que nós somos novas criaturas, né? Alguém já disse, né? Eu venho como estou, mas não permaneço como estou. Entende isso? Onde eu quero dizer? Porque me parece que nesse falso Cristo que está sendo ensinado aí nos nossos meios evangélicos ou próximos a isso, as pessoas estão dizendo: você pode vir, Jesus te aceita, Jesus te quer bem. Não quer bem, óbvio que quer, mas Ele não nos aceita conforme nós chegamos a Ele, mas Ele nos transforma. Por isso que a grande pregação do Evangelho é a pregação de arrependimento. Qualquer pregação do Evangelho que não traga essa tônica de arrependimento é uma pregação estranha. João no deserto, né, pastor? Pregação de João lá no deserto, voz que clama. E depois Jesus começou pregando a mesma coisa. Raça de Deus. Só em relação a essa pregação, né, que a gente tem falado aí nesse final da IGV, ela compreende muito mais do que palavras, né? Se falar. Sim. E até mesmo anunciar as mensagens da Bíblia e do Evangelho. Ela compreende a vida do cristão, do verdadeiramente convertido, com o seu testemunho, com as suas atitudes, Sim. com a sua maneira de agir e reagir diante das situações. E ela vai muito além, né, do que simplesmente falar. Sim, concordo com o irmão plenamente. Eu vejo duas coisas aqui dessa proposta que o irmão trouxe. Eu não sei quanto a vocês, mas tem momentos que você não pode falar nada. E o que você vai fazer? Você vai viver. Você vai demonstrar através da vida. Não é isso? Tem outros momentos em que você precisa viver, falar. Não basta ser, tem que participar. Tem que participar, porque também você precisa falar de forma clara muitas vezes. Tem outros momentos em que você falar e não viver também não vai adiantar de nada. Então as duas coisas precisam ser muito claras. Então Deus, se eu tenho oportunidade de falar, eu vou falar. Mas antes eu preciso viver, mostrar, demonstrar essa diferença. Essa nova criatura que Deus me fez.
E muitas vezes pregar o Evangelho, irmãos, é dizer justamente quem nós éramos, o que Cristo fez por nós e o que nos aguarda. De maneira muito simples assim. Eu estava perdido. Cristo me encontrou pela sua graça, me salvou, eu criei, me arrependi dos meus pecados, confessei os meus pecados, pedi o seu perdão e agora sou filho dele e tenho uma certeza que vou viver eternamente no céu. Falei esse evangelho em 30 segundos. Uma coisa interessante, que pelo menos ao meu coração Deus tem falado muito fortemente, é a questão da gente ter o conhecimento pleno de Jesus, né? A gente não ser crente de ouvir falar de Jesus, mas de conhecer pessoalmente o Senhor, de se preocupar em ler essa palavra, em ter uma vida de oração, até para a gente ser porta-voz fiel da palavra dele. Porque se a gente não conhece verdadeiramente Cristo e a palavra, a gente fica incapaz de passar essa palavra de forma fiel aos outros. Com né? certeza. Então Deus tem que chamar a nossa atenção para o conhecimento pleno de Cristo e para o estudo. E para o estudo, irmãos, o diabo quer te afastar da Bíblia. O diabo quer que você seja um crente de banco, de igreja. O diabo quer que você conheça Cristo somente através de músicas, de canções. Irmãos, eu amo música. Se eu pudesse, continuaria trabalhando com o Ministério de Música da igreja o resto da vida, mas não foi isso que Deus quis para mim. Mas eu sei que, por mais que eu ame música, ela nunca pode substituir a leitura da palavra de Deus. Eu já falei aqui algumas vezes, eu não pergunto quantas vezes os irmãos abriram a Bíblia durante a semana, porque eu vou ficar triste. Eu não quero me decepcionar. Mas é assustador. Eu sei, irmãos, que o que os irmãos enfrentam, eu enfrento também. A luta que é para você separar alguns minutos durante o seu dia para simplesmente abrir a palavra, ter tempo de estudo. Não estou falando de ler, não. Chega de só aquela olhadinha ampassando, sabe que olhada passando? Aí eu ligo assim, meu pastor, nada faltará. Poxa! O que Jesus quis? O que Deus quis dizer com isso? O que significa o Senhor é o meu pastor? Será que isso tem a ver com o contexto de pastoreio nos tempos bíblicos? Irmãos, olha só, nós vivemos uma geração privilegiadíssima. Se você quiser se aprofundar no texto bíblico, você pode pesquisar na internet. Você pode comprar excelentes comentários bíblicos. Eu até indico alguns para os irmãos se perguntarem. Estude a Bíblia, meu irmão. Vá longe. Se aprofunde. Não fica naquela tábua rasa, não é? Aquela superficialidade. Vá fundo. É tempo desse despertamento, dessa volta à palavra. Porque o que adianta a igreja fazer eventos? Irmão, não tem nada contra os eventos, não. Eu fico muito preocupado quando a gente vive um evento atrás do outro. Isso não traz resultado algum na vida de ninguém. O que adianta a igreja investir tempo no ensino se os membros da igreja estão só comendo pastel, mas não querem saber como é que faz o pastel, como é que é feito um bom pastel? Entende? O que benefício aquele pastel pode trazer para mim? O malefício? Não sei. O que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão? Na realidade, precisamos conhecer mais a Jesus. Senão vamos ficar sobrepeso, né? E a Jaqueline falou ontem que, olha, obesidade é uma doença. E tem muito membro da igreja desse tamanho. Precisa fazer uma bariátrica, né? Precisa fazer uma dieta, começar a comer de forma correta, né? Sei. Irmãos, precisamos conhecer mais sobre Cristo, sim ou não?
Você entendeu isso? Sim. Alguém não entendeu isso? Então, se você entendeu, começa a fazer. Vai ser fácil, pastor? Não. Me perdoe aqui lembrar uma coisa, mas a primeira Bíblia toda que eu li, eu achei no lixo. Alguém jogou a Bíblia no lixo, que eu acho uma coisa estranha, né? Eu acho, de uma dor. E olha, gente, eu devia ter, sei lá, uns 7, 8 anos. Eu fui lá, peguei aquela Bíblia, fui para casa. Aí minha mãe falou assim: o que é essa Bíblia? Não, mãe, eu achei livro. Não, vamos lá, quero saber de porque antigamente era assim. Vamos lá. Ela falou: não, a gente jogou fora a Bíblia. Então tá bom, então agora você pode ficar com ela. Eu li aquela Bíblia de capa a capa. Primeira Bíblia que eu li foi assim. Foi fácil. É fácil você gastar tempo lendo a Bíblia. Rapaz, você gasta tempo com tanta coisa pior, tanta coisa ruim. Ah, pastor, não tem tempo. Mas para ir para o show às 9 horas da noite, às 10 horas da noite, à meia-noite, você está lá. Ah, não tem tempo. Mas se tiver uma festinha, você está lá. Ah, tem um jogo do Flamengo, não posso ir. Aí não, né? Aí já é se envolver com coisa ruim. Mas não é isso, irmãos. Precisamos, irmãos, eu ficaria aqui muito tempo falando sobre isso. Precisamos conhecer mais a Jesus. A beleza de Cristo. Que a beleza de Cristo habite em mim. Tua imensa, admirável beleza. Oi? Imensa bondade. Bondade e amor. Ó, tu chama divina que meu ser, hein? E eu esqueci a letra. Ficando velho mesmo. Tem que pensar jovem. Ó, tu chama divina. Ai, meu Deus, eu esqueci. Eu preciso lembrar. Todo o meu ser ensina, né? Quer que a beleza de Cristo se veja em mim. Irmãos, nós precisamos buscar a beleza de Cristo, irmãos. Para você conhecer o quanto que Cristo é belo, não é ouvindo aquela canção que fala lindo, lindo, lindo é. Lindo é. Mas é através da Bíblia, do aprofundamento da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos ajude. Semana que vem vamos ter a lição 2, se Deus assim nos permitir. Obrigado, Deus, por esse tempo que Tu nos falaste aos nossos corações. Obrigado, Pai, porque podemos ter acesso ao conhecimento de quem é Cristo, da beleza de Cristo, pela Tua palavra. O Filho do homem, o eterno Filho de Deus, o Filho de Davi que viria, que foi prometido que viria a esse mundo, Pai. E Ele veio, Ele cumpriu o seu ministério, ressuscitou, está exaltado à direita do Teu trono. Obrigado por isso. Que nós possamos amar mais a Cristo, conhecer mais a Cristo e nos colocar cada vez mais dispostos a nos aprofundar nesse relacionamento com Jesus. Em nome do próprio Cristo que nós oramos. Amém.